Olá pessoal, tudo bem? Eu estou fazendo mais um vídeo aí, porém agora relacionado com os slides, né, sobre backup. E esse vídeo ele é mais especificamente para tirar uma dúvida aí sobre que a aluna Fabrícia, né, colocou lá no fórum. A Fabrícia ela ficou com algumas dúvidas com relação a essas questões que estão postadas lá na página 41, né, do material que eu disponibilizei para vocês aí, que são os slides sobre o assunto backup. Na verdade, essas perguntas elas não têm uma resposta correta, uma única resposta certa. Tá? Como é um material que eu utilizo também nas aulas presenciais, né, dos cursos de informática que eu dou aqui no Instituto, na verdade elas são perguntas que servem como guia para a gente implementar um esquema de backup. Tá? Então aqui nós temos, se eu não me engano, 9 questões, tá? E dessas 9 questões, então, a gente, de acordo conforme a gente vai respondendo elas, a gente vai coletando informações que servem de subsídio para a gente montar um esquema de backup. Na verdade, isso aqui serve mais para ambientes empresariais, tá? Para ambientes residenciais, para cópias de nossos arquivos particulares, obviamente que a gente não precisa necessariamente seguir esse roteiro, tá? Então, para a gente tentar então esclarecer um pouco sobre essas perguntas, vamos tentar dar uma revisada nessas perguntas e conforme essas respostas a gente vai dizendo quais são os itens que devem ser levados em consideração. Primeira pergunta, quais os dados devem ser protegidos e quão importantes ou substituíveis são? Na verdade, aqui essa primeira pergunta é óbvia, né? Antes da gente montar um esquema de backup, a gente precisa saber quais são os dados que a gente realmente precisa fazer backup. Tá? Eu preciso fazer um backup de algumas pastas, eu preciso fazer um backup do banco de dados, eu preciso fazer um backup do meu sistema. Tá? Ou seja, eu tenho que ter em mente, eu tenho que saber exatamente quais são os arquivos, né, que eu preciso fazer cópia. Por quê? Porque isso vai influenciar desde a escolha da mídia que eu preciso utilizar, se eu preciso utilizar um HD externo, se eu posso utilizar apenas um CD, se eu posso utilizar um pendrive. Tá? Então, se eu não tiver ideia dos arquivos que eu quero fazer backup, eu também vou ter dificuldade na hora de escolher a melhor mídia para fazer o backup. Ok? Depois, a segunda pergunta, são estruturados, como por exemplo o banco de dados? Tá? São semi-estruturados, como por exemplo os dados de e-mail, ou não estruturados, que são os arquivos do sistema. Ou seja, de acordo com o tipo de informação, o tipo de arquivo que eu vou fazer backup, isso também vai influenciar no meu plano de backup. Por exemplo, se eu fizer um backup de um banco de dados, o banco de dados, como a maioria já deve saber, ele é um arquivo único, né? Ele cria um arquivão grandão dentro do computador, né? E quanto maior o banco de dados, quanto mais informações maiores é esse arquivo, né? E no momento que a gente necessitar fazer cópia desse arquivo, a gente tem que salvar ele inteiro dentro de uma mídia, a gente não pode dividir ele em pedaços, tá? Então isso vai influenciar na hora de eu fazer o backup, e consequentemente esse arquivo ele vai demorar muito mais tempo para fazer backup do que outros arquivos. Então isso também vai influenciar no meu esquema de backup. Por exemplo, arquivos de sistema, né? Muitas vezes os arquivos de sistema eles estão espalhados pelo disco. Então eu também tenho que ter em mente, eu tenho que saber aonde que esses arquivos estão. Diferentemente de um arquivo de banco de dados, onde você salva um arquivo, todo o seu banco de dados está salvo. Né? Já arquivos de sistema, esses arquivos eles não estão muitas vezes num único lugar, eles estão espalhados pelo disco. Isso vai influenciar também na hora de eu escolher qual é a melhor estratégia de backup. Consequentemente, né, a gente responde a terceira pergunta, onde esses arquivos estão localizados, né? Então, a gente, antes de fazer o esquema de backup, antes de montar esse esquema de backup, a gente tem que saber aonde, em que pastas, né, em que locais no meu disco, esses arquivos estão localizados. Frequência de alteração. Isso também é um fator muito que impacta na escolha do esquema de backup. Por quê? Por exemplo, arquivos que eu altero
com frequência. Por exemplo, tenho lá uma pasta de arquivos que eu altero todos os dias. Tá? Por exemplo, são documentos lá que eu utilizo, né? E que eu altero todos os dias esses arquivos. Bom, esses arquivos eles deverão ser backupeados com maior frequência. No mínimo, uma vez por dia. Tá? Se são arquivos que você altera diariamente, no mínimo, uma vez por dia, você tem que fazer a cópia desses arquivos. Tá? Por quê? Porque se você não fizer a cópia diariamente, se por um acaso, num dia, der um problema no HD, der uma pane no computador, você vai perder os arquivos daquele dia. Tá? Agora, se você não altera arquivos ou pastas diariamente, você não tem a necessidade de fazer backup diariamente. Vamos pegar um exemplo. Digamos que tem uma pasta lá onde eu tenho as minhas fotos armazenadas. Tá? Essa pasta eu altero ela, eu coloco fotos novas ali dentro uma vez por mês. Tá? Então, você só vai fazer o backup dessa pasta uma vez por mês. Ou seja, no momento que você atualizou a pasta com novos arquivos, você vai lá e faz o backup. Tá? E aí você só vai fazer o backup dessa pasta quando você for alterar ela novamente no próximo mês. Então, nesse caso, não há necessidade de fazer um backup diário dessa pasta. Tá? Até porque, se você faz o backup diário, você necessita, então, de um esquema que faça esse backup diariamente. Ok? Então, isso também tem que ser pensado, tem que ser observado, né? Porque isso pode impactar diretamente no seu esquema de backup. As informações estão expostas a quais situações de perda de dados, falhas técnicas, ambientais e humanas, ou seja, o quão expostas estão essas informações à perda de dados. Por exemplo, informações que estão armazenadas em notebook, se você leva o notebook a todo instante, a todos os lugares, os arquivos desse notebook estão suscetíveis, né, mais suscetíveis à perda de dados. Por quê? Porque o notebook ele pode ser roubado, você pode deixar ele cair no chão, você pode bater nele e comprometer o HD. Tá? Então, arquivos que estão em notebook, né, ou que estão em HDs externos, eles estão mais suscetíveis à perda de informações. Arquivos que estão armazenados num desktop, num computador de casa, por exemplo, são arquivos que provavelmente estão menos suscetíveis à perda de dados. Tá? Então, isso também tem que ser levado em consideração. Então, por exemplo, arquivos que estão em notebook devem ser feitos backups mais frequentemente do que arquivos que estão armazenados num computador de mesa. Não que um computador de mesa não vá falhar, mas os notebooks eles estão mais suscetíveis a esses problemas. O que é mais importante, um backup rápido ou uma recuperação rápida? Tá? Ou seja, quando a gente escolhe aqueles esquemas de backup normal, incremental, diferencial, por exemplo, o backup normal, ele é um backup que vai demorar mais tempo para vocês fazerem e é um backup que vai demorar mais tempo para vocês recuperarem também. Tá? Porque ele é um backup que faz um backup de todos os arquivos, independentemente se eles foram alterados desde o último backup ou não. Então esse tipo de backup ele vai demorar mais tempo para ser feito e mais tempo para ser restaurado. Backups incrementais e backups diferenciais são backups que levarão menos tempo para serem feitos, porque eles só irão fazer uma cópia dos backups dos arquivos que foram alterados desde o último backup, então ele vai ser feito de forma mais rápida, consequentemente ele vai ser restaurado de forma mais rápida. Tá? Então isso também tem que ser levado em consideração, ou seja, o que é mais importante para você? Né? Fazer backup, restaurar esse backup mais rápido ou realizar esse backup de forma mais rápida. Muitas vezes, num sistema crítico, por exemplo, nós não podemos ficar muito tempo sem os arquivos, então a gente necessita fazer uma restauração mais rápida. Tá? A sete pergunta, né, que nos dá aí informações para planejar um esquema de backup é: quais são as janelas de tempo disponíveis para a realização do backup em cada aplicativo servidor? Ou seja, qual é o melhor período, né, que eu posso programar um backup no meu sistema? Vamos pegar um exemplo de uma empresa. Tá? A empresa, ela provavelmente das 8 ao meio-dia e da 1 às 6 da tarde, a empresa ela vai estar funcionando. Os funcionários vão estar usando o sistema, né? O sistema vai estar em pleno funcionamento. Então, nesse período, não é aconselhável realizar backup. Tá? Ou seja, em período de funcionamento, em horário de expediente, não se realiza backup. Backup deve ser realizado quando não tem ninguém usando o sistema, ou seja,
ou durante o meio-dia, né, ou durante a madrugada. Tá? Então você vai programar um backup, você vai disparar o backup em horários em que o sistema não está sendo utilizado. Isso é muito importante, porque enquanto o sistema estiver alterando arquivos, não se realiza backup, porque o backup ele pode ser corrompido. Tá? Então o backup se realiza em horários em que o sistema não está sendo utilizado por ninguém. Tá? Então isso é importante entender e compreender na hora de planejar um backup. Quais os tipos de mídias que serão utilizados? Né? Serão utilizados HDs, serão utilizados fita, na verdade fita não é mais utilizada hoje, tá? Ou outros dispositivos, como CDs, como pendrives, né? Ou armazenamento na nuvem. Se você tiver uma internet boa na empresa, você pode utilizar o armazenamento na nuvem para isso. Tá? Por exemplo, se o tamanho dos arquivos, né? Por exemplo, eu vou fazer um backup do banco de dados. O banco de dados ele tem lá 5 GB de dados. Você não vai utilizar um pendrive para fazer um backup de 5 GB. Você vai utilizar no mínimo um HD externo ou um HD específico para fazer esse backup. Tá? Agora, se você for fazer um backup de alguns arquivos do Word, por exemplo, com, sei lá, 100, 200 MB de tamanho, você não necessita utilizar uma mídia grande para isso. Você pode utilizar, nesses casos, um pendrive ou até um CD para fazer esse tipo de backup. Tá? Então, vocês observem que o tipo de arquivo, o tamanho do backup vai influenciar na escolha da mídia para fazer esse backup. Por exemplo, a velocidade que você necessita para o backup. Tá? Se você necessita de um backup rápido, você não vai utilizar um CD para fazer isso, né? Porque a gravação no CD é extremamente lenta. Tá? Então, você vai utilizar no mínimo um HD externo para fazer isso. E outra informação também que se leva em consideração é qual é o custo por inatividade do ambiente operacional e quais as suas consequências. Ou seja, né, você vai avaliar um esquema de backup pensando na seguinte forma: bom, quanto tempo a minha empresa pode ficar sem os meus arquivos? Ou a minha empresa irá sobreviver, ela irá continuar executando suas atividades mesmo que os meus arquivos sejam perdidos? Se você disser que sim, significa que o backup não é tão importante assim. Tá? Você pode realizar backups em tempos mais espaçados. Tá? Agora, se você responder que não, ou seja, não, a minha empresa não pode ficar sem os meus arquivos, a minha empresa não pode ficar meia hora sem os meus arquivos, porque isso vai gerar perda para ela, bom, aí o backup ele é extremamente importante. Você vai ter que, então, programar backups em intervalos o mais curtos possíveis. Por exemplo, se os arquivos são extremamente críticos, você pode programar um esquema de backup 2 vezes por dia, por exemplo. Você pode programar um backup ao meio-dia para criar uma cópia dos arquivos que foram alterados pela parte da manhã, e você pode criar um backup durante a madrugada. Ou seja, aí você pode fazer na madrugada uma cópia de todos os arquivos que foram modificados durante o dia. Um exemplo: se de repente na metade da tarde, né, o banco de dados ele é corrompido, os arquivos são perdidos. Tá? Se você não realizou um backup ao meio-dia, você vai perder todos os arquivos que foram alterados na manhã e todos os arquivos que foram alterados até a metade da tarde. Tá? Você vai perder todos os arquivos que foram alterados naquele dia. Agora, se você fez um backup ao meio-dia, por exemplo, o máximo que vai acontecer é você perder os arquivos que foram alterados à tarde. Tá? Ou seja, você vai perder alguma coisa, isso é inevitável, mas a perda vai ser mínima. Tá? Então isso você tem que avaliar também na hora de planejar um backup. Se realmente os arquivos são extremamente importantes, você planeja um backup pelo menos 2 vezes por dia. Um ao meio-dia e o outro na madrugada. Tá? Porque dessa forma você vai ter uma perda mínima de arquivos, né, que foram alterados. Ok? Então, na verdade, essas são perguntas que são utilizadas para se planejar um backup. Não que elas tenham uma resposta certa, mas são perguntas, né, que nos fazem botar no papel, né, que tipo de backup, que tipo de planejamento de backup a gente pode fazer. Ok? Fabrício, espero que eu possa ter esclarecido um pouco suas dúvidas, e se mesmo assim ficou alguma dúvida, fique bem à vontade para postar lá no fórum. Certo, pessoal? Um abraço e até a próxima.